Gurizada, o que eu tenho para dizer para vocês? Merecíamos sorte diferente pela partida que fizemos? Não. Foi um jogo acidentado, foi um jogo bagunçado, especialmente no primeiro tempo, com troca de erros para todos os lados. No primeiro tempo, o Internacional ganhava por 3-2, num jogo marcado por erros. Os gols foram construídos em cima de erros das duas partes. Eu não posso tirar do contexto da análise que eu enfrentei um São Paulo, time C do São Paulo, com todas as fragilidades do mundo, especialmente defensivas. No primeiro tempo, o Internacional, mesmo tendo feito 3 gols, teve pouquíssima qualidade para se aproveitar melhor e ter decidido o jogo. O Internacional pobre no meio-campo, pobre, paupérrimo no meio-campo, com Maurício e Depena fazendo partida horrorosa. O Maurício e o Depena foram muito mal no jogo. Que falta que faz o Alan Patrick, que falta que faz o Tyson. O Internacional tinha no primeiro tempo 2 jogadores que faziam um movimento que fazia com que o Inter conseguisse alguma coisa. O Edenilson e especialmente o Pedro Henrique, que é um lutador, um batalhador, é ótimo jogador. O Pedro Henrique é um ótimo jogador e foi o melhor jogador do Inter na partida. E o alemão, que construiu algumas coisas importantes em cima de muita vontade na primeira etapa. Isso ofensivamente. Defensivamente, uma catástrofe. O Inter defensivamente foi uma catástrofe no jogo. Por que colocaram o Moisés em campo? O Moisés em campo... Olha, eu tenho algumas teses no futebol que são boas, mas talvez a melhor delas é aquela que eu fiz sobre o Moisés. O Moisés nunca vai ser nota 6. Ou o Moisés vai ser nota 9, ou ele vai ser nota 1. Esse é o Moisés, que provavelmente se despediu do Internacional hoje. A partida do Moisés e de todo o lado esquerdo defensivo do Inter foi uma catástrofe. Tanto que o Mano Menezes botou um Moledo do lado esquerdo da zaga no segundo tempo para ver se melhorava alguma coisa. E mesmo assim saiu o terceiro gol por ali. Todos os gols do São Paulo foram construídos por ali. O Inter defensivamente foi uma avenida com o Heitor e uma super hiper avenida com o Moisés. Mas não são só os dois. O Depena perde uma bola para o segundo gol. O Depena foi um horror também. O Internacional não teve transição, não teve volume no meio-campo. E aí vai para o intervalo do jogo. E no segundo tempo, o Mano Menezes promove uma substituição no intervalo equivocada. Lá no final do jogo contra o Atlético Paranaense, ele tirou o Maurício e colocou o Johnny e retomou o meio-campo naquela partida, numa situação específica de um jogo fora de casa com as suas características. Hoje, o Mano Menezes, no intervalo do jogo, decidiu fechar o seu meio-campo, porque estava vencendo por 3-2, quando o que o Inter mais precisava era qualificar o meio-campo. O Inter não precisava fechar o meio-campo no intervalo, o Inter precisava ter mais volume. A defesa do São Paulo, com essa formação, é absolutamente frágil. O Mano errou. O Mano colocou o Johnny e nós perdemos o meio-campo de vez para o São Paulo. No segundo tempo, gurizada, nós tivemos 2 ou 3 escapadas. Escapadas. O Mano não fez nenhum movimento efetivo para melhorar a qualidade do meio-campo do Inter. Ele botou o Wanderson espetado de um lado em determinado momento e o Pedro Henrique do outro. Tá, mas e quem é que vai jogar para produzir para esses caras chegarem com qualidade? Ele coloca o Estevão só no final do jogo. Ali numa outra situação também não dá nem para analisar o Estevão. O Mano errou, o Inter foi mal. O Inter esteve à frente do placar, gente, 3 vezes. O Inter esteve à frente do placar 3 vezes na partida e deixou o São Paulo empatar 3 vezes. Isso é inadmissível. Mesmo que nós tivéssemos desfalques, nós pegamos o time C do São Paulo. Esse empate de hoje, ele talvez dê um choque de realidade de um time que dificilmente vai brigar pelo título brasileiro, como nós imaginamos em determinado momento. Porque o jogo de hoje tu não deixa escapar. A gente pensou que jogos como o de hoje, que nós fizemos lá atrás, de empatar com o Avaí, de perder pro Botafogo, de empatar com o Atlético Goianiense em casa, que a gente não ia mais repetir. Nós pegamos, eu repito e sublinho, nós pegamos o time C do São Paulo e nós não tivemos qualidade para vencer o jogo. Estivemos na frente 3 vezes. E com erros pelo lado defensivo, especialmente esquerdo, deixamos empatar 3 vezes. E digo mais, no segundo tempo, o São Paulo foi melhor. E digo mais, se tivesse alguém para ganhar o jogo, não era o Inter, era o São Paulo. E isso é lamentável. Lamentável. Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Júnior Vieira, acertar 9 jogos, perder 4K na KTO. Obrigado, Inter. Lamentável esse time. Júnior Vieira. Vindo mais um por aqui, é a galera na Super Jornada Colorada. Daqui a pouco o repórter Golden Token Brasil, Jairo Vink, direto do vestiário. A entrevista do Mano Menezes, as entrevistas depois do jogo, daqui a pouco aqui também. Raí Souza, São Paulo meia hora trocando passe, o Inter só olha. Não, segundo tempo, a gurizada do São Paulo cadenciando o jogo.
E o Inter tentando tomar a bola. Ridículo, constrangedor. Constrangedor. Gurizada, o que eu tenho para dizer para vocês? Merecíamos sorte diferente pela partida que fizemos? Não. Foi um jogo acidentado, foi um jogo bagunçado, especialmente no primeiro tempo, com troca de erros para todos os lados. No primeiro tempo, o Internacional ganhava por 3-2, num jogo marcado por erros. Os gols foram construídos em cima de erros das duas partes. Eu não posso tirar do contexto da análise que eu enfrentei um São Paulo, time C do São Paulo, com todas as fragilidades do mundo, especialmente defensivas. No primeiro tempo, o Internacional, mesmo tendo feito 3 gols, teve pouquíssima qualidade para se aproveitar melhor e ter decidido o jogo. Um Internacional pobre no meio-campo, pobre, paupérrimo no meio-campo, com Maurício e Depena fazendo partida horrorosa. O Maurício e o Depena foram muito mal no jogo. Que falta que faz o Alan Patrick, que falta que faz o Tyson. O Internacional tinha no primeiro tempo 2 jogadores que faziam o movimento que fazia com que o Inter conseguisse alguma coisa. O Edenilson e especialmente o Pedro Henrique, que é um lutador, um batalhador, é ótimo jogador. O Pedro Henrique é um ótimo jogador e foi o melhor jogador do Inter na partida. E o alemão, que construiu algumas coisas importantes em cima de muita vontade na primeira etapa. Isso ofensivamente. Defensivamente, uma catástrofe. O Inter defensivamente foi uma catástrofe no jogo. Por que colocaram o Moisés em campo? O Moisés em campo... Olha, eu tenho algumas teses no futebol que são boas, mas talvez a melhor delas é aquela que eu fiz sobre o Moisés. O Moisés nunca vai ser nota 6. Ou o Moisés vai ser nota 9, ou ele vai ser nota 1. Esse é o Moisés, que provavelmente se despediu do Internacional hoje. A partida do Moisés e de todo o lado esquerdo defensivo do Inter foi uma catástrofe. Tanto que o Mano Menezes botou o Moledo do lado esquerdo da zaga no segundo tempo para ver se melhorava alguma coisa. E mesmo assim saiu o terceiro gol por ali. Todos os gols do São Paulo foram construídos por ali. O Inter defensivamente foi uma avenida com o Heitor e uma super hiper avenida com o Moisés. Mas não são só os dois. O Depena perde uma bola para o segundo gol. O Depena foi um horror também. O Internacional não teve transição, não teve volume no meio-campo. E aí vai para o intervalo do jogo. E no segundo tempo, o Mano Menezes promove uma substituição no intervalo equivocada. Lá no final do jogo contra o Atlético Paranaense, ele tirou o Maurício e colocou o Johnny e retomou o meio-campo naquela partida, numa situação específica de um jogo fora de casa com as suas características. Hoje, o Mano Menezes, no intervalo do jogo, decidiu fechar o seu meio-campo, porque estava vencendo por 3-2, quando o que o Inter mais precisava era qualificar o meio-campo. O Inter não precisava fechar o meio-campo no intervalo, o Inter precisava ter mais volume. A defesa do São Paulo, com essa formação, é absolutamente frágil. O Mano errou. O Mano colocou o Johnny e nós perdemos o meio-campo de vez para o São Paulo. No segundo tempo, gurizada, nós tivemos 2 ou 3 escapadas. Escapadas. O Mano não fez nenhum movimento efetivo para melhorar a qualidade do meio-campo do Inter. Ele botou o Wanderson espetado de um lado em determinado momento e o Pedro Henrique do outro. Tá, mas e quem é que vai jogar para produzir para esses caras chegarem com qualidade? Ele coloca o Estevão só no final do jogo. Ali numa outra situação também não dá nem para analisar o Estevão. O Mano errou, o Inter foi mal. O Inter esteve à frente do placar, gente, 3 vezes. O Inter esteve à frente do placar 3 vezes na partida e deixou o São Paulo empatar 3 vezes. Isso é inadmissível. Mesmo que nós tivéssemos desfalques, nós pegamos o time C do São Paulo. Esse empate de hoje, ele talvez dê um choque de realidade de um time que dificilmente vai brigar pelo título brasileiro, como nós imaginamos em determinado momento. Porque o jogo de hoje tu não deixa escapar. A gente pensou que jogos como o de hoje, que nós fizemos lá atrás, de empatar com o Avaí, de perder para o Botafogo, de empatar com o Atlético Goianiense em casa, que a gente não ia mais repetir. Nós pegamos, eu repito e sublinho, nós pegamos o time C do São Paulo e nós não tivemos qualidade para vencer o jogo. Estivemos na frente 3 vezes. E com erros pelo lado defensivo, especialmente esquerdo, deixamos empatar 3 vezes. E digo mais, no segundo tempo, o São Paulo foi melhor. E digo mais, se tivesse alguém para ganhar o jogo, não era o Inter, era o São Paulo. E isso é lamentável. Lamentável. Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Acertar 9 jogos, perder 4K na KTO. Obrigado, Inter. Lamentável esse time. Júnior Vieira.
Vindo mais um por aqui, é a galera na Super Jornada Colorada. Daqui a pouco o repórter Golden Token Brasil, Jairo Vink, direto do vestiário. A entrevista do Mano Menezes, as entrevistas depois do jogo, daqui a pouco aqui também. Raí Souza, São Paulo meia hora trocando passe, o Inter só olha. Não. Segundo tempo, a gurizada do São Paulo cadenciando o jogo. E o Inter tentando tomar a bola. Ridículo, constrangedor. Davi Fontes, time meio afobado hoje. Não é só isso. E se fosse isso, também não tem justificativa. Quem tem que estar afobado é o São Paulo, tinha um monte de guri em campo, não nós. No segundo tempo, o time maduro foi o deles. Davi Fontes, lá se vão 2 pontos fora. Certeza que pode colocar na conta junto com Botafogo e Avaí. Lamentável. Bora reagir a partir de agora. Fica o lamento, né? 32 mil pessoas no Beira-Rio para ver isso. Não pode deixar escapar uma vitória dessas. Não pode. Cauã Santos. E aquilo, né, tá fácil, 10 desfalques, cara. Rodada péssima, empate fora e em casa. Agora pegamos o líder São Paulo. Mereceu vencer numa dessas que não ganha o brasileiro, Cauã Santos. Infelizmente é por jogos assim que nunca seremos campeões brasileiros. Avaí, Botafogo e São Paulo, 7 pontos jogados fora. Só por mais 16 pontos, diz o Jairo Lisboa. Mais um por aqui, a galera participando. Pelo amor de Deus, Balda, é briga de foice, que patético. Rodrigo Segala. Foi um jogo acidentado, só que no segundo tempo o São Paulo jogou futebol, o Inter não. No primeiro tempo ninguém jogou futebol, um jogo marcado por erros e os gols em cima de erros. No segundo tempo o São Paulo cadenciou o jogo, o que é inadmissível. Inadmissível, 3 vezes na frente do placar, inadmissível. Segue o problema de propor o jogo em casa. Os 2 meias não dão até para os reservas do São Paulo, Radamés Oséia Ávila. Sem Alan Patrick e Tyson não temos nada. Hoje foi um choque de realidade. Alex Pereira, vergonha, só o Pedro Henrique com vontade de ganhar, Inter morto. O problema não foi vontade de ganhar, meu querido, o problema foi bola. Luiz Fernando Ilha, nosso grupo é apenas médio, medíocre, no máximo meio de tabela. Vamos lá. Não é. São Paulo merecia ter goleado o Inter, se jogar assim contra o Palmeiras vai atropelar, que vem a 46 pontos, Tony Duarte. O São Paulo não merecia ter goleado o Inter, mas poderia ter ganho o jogo no final. O segundo tempo do São Paulo foi melhor. Vindo pra tela, gurizada, daqui a pouco nós vamos ao vestiário ouvir o Mano Menezes e as outras questões. Juliano Menezes, só podem estar de brincadeira com o torcedor, não veio um camisa 9, essa fiasqueira lamentável, Mano desastroso nas suas escolhas, tá louco. Mano foi mal hoje, especialmente em não ter tentado melhorar a qualidade do meio-campo, e sim fechar o meio-campo para a volta